E no nosso 8º dia dos caminhos e da evolução, eu quero conversar contigo a respeito do plano maior. O que significa isso, Gisele? Por favor. Um plano maior significa que existe algo predestinado, definido pelas nossas almas antes do nosso processo encarnatório, que se materializa na nossa vida. Não estou entendendo, Gi, pelo amor de Deus. Então, e o livre-arbítrio, onde é que fica? O livre-arbítrio, ele fica localizado dentro de nós no momento em que nós decidimos a forma como vamos aprender. A gente ainda tem uma ilusão de que o livre-arbítrio é a escolha, quero fazer, não quero fazer, quero aprender, não quero aprender. Infelizmente não é bem assim. Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós encarnamos com um propósito, uma definição, com um projeto que nós mesmos elaboramos antes de encarnar e que definimos todos esses aprendizados que seriam realizados aqui a partir das nossas experiências de vida. Essas experiências, elas vêm justamente para poder contribuir com o nosso processo de crescimento, de aprendizado e de reconexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência. E quando nós estamos neste processo aqui, estamos vestindo esta roupinha encarnatória, chamada corpo, nós nos esquecemos disso. E temos, infelizmente, uma ilusão que é construída culturalmente de que esse processo do livre-arbítrio é um processo de escolha, de aprender ou não aprender, de olhar para algumas coisas ou não olhar. Só que isso não é bem assim. Isso é uma imaturidade da nossa parte, porque o processo evolutivo ele vai acontecer querendo o nosso ego ou não. A nossa aprendizagem, o nosso propósito aqui, ele vai se cumprir. O que nós temos livre-arbítrio para escolher é a forma desse aprendizado. Se vai ser um aprendizado pelo amor, ou seja, sem resistências, ou se vai ser um aprendizado pela dor, com resistências. Então, o nosso livre-arbítrio, ele na verdade, ele consiste em definir a forma que nós vamos aprender. Mas nós vamos aprender. Ninguém sai dessa jornada encarnatória sem cumprir totalmente os seus propósitos. Ninguém sai dessa jornada encarnatória sem cumprir totalmente os requisitos que foram pré-definidos por nós mesmos antes de encarnarmos. Senão não faria sentido a gente estar aqui. Se a nossa escolha é livre em relação ao que a gente decide aprender ou não, não faria sentido nós encarnarmos. A maturidade espiritual que é requerida de nós é uma maturidade que vem trazer o entendimento de que quando nós não oferecemos resistências, quando nós nos curvamos diante da vida, olhamos para os significados, para as simbologias, como nós falamos, olhamos com o olhar de aprendizes e deixamos o nosso ego de querer as coisas sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo formato, de lado, nós conseguimos aprender, crescer, se desenvolver e finalmente conseguimos evoluir. Porque evoluir nada mais é do que mudar de fase, é mudar de estado de consciência, é passar de uma fase para outra nessa grande escola chamada vida. E essa escola é tão perfeita, tão linda, que ela não deixa ninguém rodar de ano. Ela não deixa ninguém repetir o ano. Ela permite que todos nós tenhamos oportunidades incessantes ao longo da encarnação de aprender aquilo que é necessário. Por isso que muitas vezes a gente se percebe repetindo padrões, por isso que muitas vezes a gente se percebe repetindo escolhas, e as coisas parecem muitas vezes que estão se repetindo à nossa volta, se repetindo a nossa vida, como se a gente estivesse andando em círculos. Isso é o quê? Significa que em algum momento nós oferecemos resistência ao processo de aprendizado e que a vida generosamente está nos trazendo uma nova oportunidade de aprendizado. E o nosso livre-arbítrio vai definir se nós vamos olhar para aquilo, vamos aprender com aquilo, ou se nós vamos continuar nos colocando no lugar de vítimas, nos lugares de coitadinhos e de crianças que estão à mercê da vida o tempo inteiro, que estão literalmente sendo vítimas de algo maior. A criação, a fonte criadora, ela só tem um propósito: evoluir, aprender, se expandir, crescer de todas as formas. E nós somos o veículo desse aprendizado.
Quando nós assumimos essa consciência interna de que nós temos a fonte criadora dentro de nós, de que a fonte criadora quer crescer e se expandir através das nossas experiências, nós passamos a adotar uma consciência de que nós somos responsáveis por todos os problemas que nós mesmos geramos nas nossas vidas. De que todos os problemas que são ocasionados na nossa vida são fruto de resistências internas que nós colocamos. E é claro que eu não estou entrando no mérito de grandes problemas, doenças físicas grandiosas, catástrofes ou coisas nesse sentido. Eu estou entrando no mérito das dificuldades pequenas, das rotineiras, das dificuldades das relações, das doenças psicossomáticas que o nosso corpo apresenta como um mensageiro do nosso processo evolutivo e da nossa resistência. Como pessoas que a gente olha e diz, essa daí não bateu o santo. Todas as formas de aprendizado vêm com o objetivo, trazer um processo de construção interna. E eu quero dividir contigo uma experiência que foi bastante contundente, talvez o divisor de águas da minha jornada encarnatória até aqui. Alguns anos atrás eu recebi o diagnóstico de lúpus. E lúpus é uma doença que ela é autoimune e ela é muito difícil de ser diagnosticada em função de ter uma série de requisitos que são necessários serem cumpridos para ser apresentado como tal. Quando eu recebi esse diagnóstico e eu tive que parar e olhar para isso, eu tinha duas alternativas. Ou me colocar no lugar de vítima e me colocar como aquela coitadinha que estava lá e que uma doença horrorosa tinha acometido, que eu ia ter uma série de restrições na vida. Ou eu poderia entender quais eram os aprendizados que aquela doença estava querendo me trazer, para que eu pudesse literalmente me colocar aberta para esses aprendizados e então desfrutar dos aprendizados que estavam sendo requeridos de mim. Como a minha opção foi a segunda, aprender, entender o que aquilo tudo significava, e comecei a mergulhar profundamente dentro dos processos de psicossomática, autoconhecimento e todas as jornadas de autoconhecimento que eu me propus a viver, eu consegui entender que ali tinha uma fonte riquíssima de aprendizado e de construção para que eu pudesse me reconectar com aquilo que realmente eu sou, para que eu pudesse me reconectar com a minha essência, com o meu verdadeiro eu. Então, quando nós temos consciência de que existe algo maior e que tudo vem à nossa vida com um motivo, com um propósito, nós começamos a olhar a vida, a olhar o nosso entorno, olhar ao nosso redor com outros olhos. Saímos do lugar no posicionamento de vítima e passamos literalmente a sermos co-criadores da nossa história, a sermos aprendizes atentos a cada movimento, a cada símbolo, a cada sinal, a cada mensagem que a fonte criadora nos manda, que a vida nos apresenta. Ontem eu trouxe a metáfora de que a vida é um grande quebra-cabeças, e realmente é. E quando nós nos colocamos abertos para olhar o significado de cada uma dessas peças e aprender com esses significados, nós conseguimos olhar para a imagem como um todo. E isso é o olhar para o propósito maior. Te pergunto, já teve na tua vida alguma situação que tu não entendeu no momento o que ela significava e tempos depois tu foi conseguir perceber que aquilo tinha servido como uma grande bênção na tua vida e que muita coisa tinha mudado para melhor? Possivelmente sim. Se ainda não fez essa reflexão, te convido a fazer. Porque quando a gente consegue se distanciar da dor, do sofrimento, do apego das coisas que a gente quer, do controle, a gente consegue entender que tudo tem um propósito único, nos fazer crescer, nos fazer nos desenvolvermos. E isso é o processo evolutivo humano. Isso é o processo de reconexão com o nosso verdadeiro eu. Desapegar do nosso querer egóico e se reconectar com aquilo que nós somos em essência, com aquilo que nós somos de verdade. Então a minha pergunta para ti hoje é: qual é o plano maior que tu ainda não te propôs a perceber? Quais são as resistências internas que tu está oferecendo para que esse plano maior te traga os aprendizados para que a tua vida seja mais fluida, para que a tua vida seja mais prazerosa, para que a tua vida seja mais fácil? Porque a vida aqui não precisa ser difícil, não precisa ser dura, não precisa ter esforço. A vida aqui ela foi feita para aprender a partir do amor. E quem oferece a resistência?
somos nós mesmos. Então para e pensa nisso.